Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, senhores. Vamos dar início ao turno vespertino do dia 18 do 11, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão de julgamento. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Walker. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Zé. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Corinto. Boa tarde, queridos colegas. Doutor Rafael. Muito boa tarde. E doutora Denise. Boa tarde. Okay. Eu vou reposicionar meu... Não adiantou nada fazer o que foi feito. Eu ainda fico sem como digitar. Vamos lá. Vai ser assim mesmo. E vou ficar parecendo o Obama. Fabiana, por favor, você pode convocar o patrono do item 139, por favor? Ok, presidente. Sem contar que está um calor insuportável aqui. Me dei bem. Campo Grande não faz calor. Campo Grande não faz calor, não. Perto de Ariquemes não faz mesmo, não. Isso você tem razão. Tudo é uma questão de referência. Patrono convocado, presidente. Ok. Se ficar demorando e me enrolar, eu vou tirar de pauta, ponto. Tá certo. Isso aqui é repetitivo, é Telemar, é isso? Telemar Norte, sim, senhor. Otário. Vou tentar fazer uma mudança aqui estratégica. Bem nascido. Bem nascido, cara é bem nascido. Bonita casa. Ficou mais claro? A peruca ficou mais clara. Ficou, Beleza. Ficou. Se a peruca ficou mais clara, melhor. E tá mexendo com o vento. Isso significa que não é peruca, porque não cai. Vem cá, o patrão vai vir ou não vai vir? Se ele não vier, eu vou pular esse processo e eu só lamento para ele. Presidente. Oi. Chegou aí. Aí. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, presidente. Boa tarde. O senhor está nos vendo? Não escuta? Deixa eu trocar de fone aqui. Segundo. Caramba, é horrível esse meu mouse. Ô, Jana, me presta o mouse aí. Não, peraí. Deu problema aqui no mouse. Não, tá na boa já. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora? Opa. Tá bom, não, já consegui. Boa tarde. Então, o item 139 da pauta, de relatoria do Dr. Walker. O senhor está com a palavra, doutor. Boa tarde, doutor. Vamos lá. Relatório. Por meio de descrever os fatos, adota o relatório da decisão de piso. Trata o presente processo de pedir restituição, número tal, e pleiteio o valor de 137.6402, relativo ao pagamento a maior de DARF, recolhido em 24 de julho de 2009, do período de apuração de 30 de 6 de 2009, com código 2172, no valor de 8.636.286.75. De acordo com o despacho decisório, o pedido de restituição foi indeferido em virtude da inexistência de crédito, já que o valor recolhido foi integralmente utilizado para quitação de débito do período.
O contribuinte foi cientificado em 14 de março de 2014. Pode continuar, presidente? Pode, estou ouvindo, pode continuar. E apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese. Apurou inicialmente um débito exigível de COFINS, no valor de 34 milhões dos quebrados, do qual 26 milhões foi quitado por meio de compensação e 8 milhões quebrados foi quitado por meio de DARF apontado no despacho decisório. O CORC verificou que não havia computado em sua apuração as retenções de COFINS realizadas por órgãos públicos, razão pela qual apresentou da DACOM retificador em 30 de agosto de 2013, fazendo constar o valor correto devido a título de COFINS no montante de 34 milhões. Pode continuar, Além dos quais 26 milhões já havia quitado compensações e 8 milhões havia sido recolhido por DARF, resultando em um recolhimento a maior de 137 mil. O despacho decisório é nulo em virtude da violação do artigo 76 da IN 1300 de 2012, que determina que, uma vez que existindo alguma dúvida quanto ao direito, a Receita Federal deve exigir a apresentação de documentos comprobatórios. Faça a estimação previamente ao despacho decisório, requer a unidade de despacho, sob pena de ferir os princípios basilares do direito, em especial o princípio da verdade material. A Receita Federal já tinha conhecimento de todas as retenções computadas na DACOM, retificadora, posto que os valores ali constantes foram informados por meio das DIRF, conforme relatório extraído do próprio sistema da Receita Federal. Na remota hipótese de entenderem que os documentos não são suficientes a comprovar a restituição, o manifestante pugna pela realização de diligência ou perícia. Indica assistente e formula requisitos. Requer a procedência da manifestação, acolhendo a preliminar de nulidade suscitada, declarando a nulidade do despacho. Na hipótese de não ser reconhecida a nulidade acima, requer a presente manifestação seja julgada procedente, reconhecendo integralmente o direito creditório decorrente do pagamento da maior. A DRJ julgou por unanimidade de votos em procedente a manifestação, nos termos da ementa baixa, vou dispensar a leitura. Cientificada a decisão recorrida, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em síntese apertada que, 1. No momento da transmissão do DACOM e da DCTF edificadoras, notavelmente, 21 de 2003, a recorrente equivocou-se quando do preenchimento das informações relativas ao valor da contribuição devida, sendo este o principal motivo para o indeferimento do pleito pela DRJ. E 2, o mero equívoco no preenchimento do DACOM e da DCTF não é suficiente para mitigar o direito da recorrente, posto que, com supedâneo do princípio da verdade material, uma vez demonstrado o equívoco no preenchimento das declarações, deve ser admitido o direito do crédito perseguido pela recorrente. Juntou documentos complementares para embasar as suas alegações. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor conselheiro relator. Passo a palavra, são 14 horas e 16 minutos, o senhor tem 15 minutos de metade, doutor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro relator. Na verdade, o processo, como relatado pelo conselheiro Walker, ele diz respeito tão somente a uma retificação que foi realizada pelo recorrente na DACOM, mas não constou sua retificação em DCTF. Logicamente que, ao cruzar os dados constantes na DCTF com o montante do DAF recolhido, para o qual a recorrente aludia a haver um pagamento a maior, não foi constatado no primeiro momento no despacho decisório. Contudo, na manifestação de conformidade, tanto a manifestação de conformidade quanto no recurso voluntário, a recorrente trouxe a prova cabal aqui de sua contabilização, que mostra que o acréscimo, inclusive, ele decorre tão somente de retenções de órgãos públicos. Essas retenções foram juntadas mediante relação de DIF na manifestação de conformidade e não foram analisadas pela DRJ. Ao contrário, a DRJ verificou que, não havendo operação na sua DCTF, não haveria crédito, tendo visto que aquele montante do DAF teria sido consumido integralmente para pagar os débitos de PIS, no caso paradigma, que é o item 139, e dos demais que tratam da mesmíssima matéria. Os acordos, inclusive, são idênticos e as alegações são as mesmas para todos os casos, havendo sempre uma retificação para a inclusão da retenção na fonte realizada por órgãos públicos. Inclusive, na sua situação, houve a majoração do débito do PIS e do COFINS. Por quê? Porque, mediante a análise do que precedeu a retificação do seu DACOM, que a recorrente tinha
se equivocaram em 2 pontos. Ela não tinha incluído ali o PIS e COFINS, que estava com exigibilidade suspensa, em decorrência de uma ação judicial, um mandado de segurança, que depois a liminar caiu e esse tributo era devido, e o outro era a questão das retenções. Como as retenções não foram analisadas, tão somente sobre o argumento de que a DCTF deveria ter sido retificada, traz aqui ao julgamento da turma a questão do princípio material, princípio da verdade material, se é possível negar o direito da recorrente, tão somente pelo fato da DCTF não ter sido retificada, sendo importante destacar e lembrar que a recorrente trouxe aqui sua apuração, os livros contábeis, os balancetes e, inclusive, sua DACOM retificadora, cujo valor não foi espelhado na DCTF. Ou seja, a gente tem aqui um caso que a DCTF não foi retificada, mas a DACOM foi retificada com base em DIFs que já foram, inclusive, colacionados ao processo. Eu trouxe para os conselheiros, acredito que todos tenham recebido, um memorial acerca dos casos, no qual eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui. Consegue. Deixa eu clicar aqui rapidinho. No segundo, não tem a mãozinha? Lá no seu lado esquerdo, tem uma mãozinha, não tem? A share screen, tá aqui. Do meio, do meio. Para mostrar aqui uma tabela que foi feita, nos memoriais nós trouxemos aqui o motivo da retificação, da glosa da DRJ. Na verdade, é bom sempre pontuar que a DRJ não analisou em nenhum momento a substância da retificação feita na DACOM. Ela se limitou a dizer, olha, essa retificação não foi espelhada na DCTF. E aí nós trouxemos aqui uma tabela onde consta as retificações realizadas. Aqui nós temos a inclusão dos montantes que estavam com exigibilidade suspensa e o motivo que ensejou o PIS e o COFINS pago a maior foi a inclusão das retenções. Então você tem aqui um montante de retenção diferente, que foi incluído na DACOM retificadora. Tá? Então aqui você tem a verificação dos 2 pontos que foram alegados pela recorrente. Tanto a inclusão que majorou o tributo devido, como a única coisa que fez resultar num pagamento maior foi a inclusão das retenções das fontes pagadoras do serviço público. Eu deixo aqui a apresentação à disposição dos senhores e fico à disposição para esclarecimentos de fato, caso sejam necessários. Eu agradeço ao patrono, passo de imediato a palavra ao conselheiro relator. Bom, conforme expliquei anteriormente, trata-se de pedir restituição do total que pleiteia o valor de 137 mil relativo ao pagamento à maioridade recolhido em tal data, no período de apuração de 30 de agosto de 2009, com o código 2172, no valor de 8 milhões de quebrados. De acordo com o espaço decisório, o pedido de restituição foi indeferido em virtude da inexistência de crédito, já que o valor recolhido foi integralmente utilizado para a quitação de débito do período. A recorrente, em sede de manifestação de conformidade, alegou que inicialmente havia apurado um débito exigível de COFINS, no valor de 34 milhões, do qual 26 foi quitado por meio de compensação e 8 milhões foi quitado por meio de DARF, apontado no despacho decisório. Ocorre que verificou que não havia computado em sua apuração as retenções de COFINS realizadas por órgãos públicos, razão pela qual apresentou da retificadora em 30 de agosto de 2013, fazendo constar o valor correto devido a título de COFINS no montante de 34 milhões, dos quais 26 já havia quitado por compensações e 8 milhões havia sido recolhido por guia DARF, resultando no recolhimento a maior de 137 mil. Ao analisar os documentos e argumentos apresentados pela recorrente em sua defesa, a DRJ, considerando as retificações realizadas pelo contribuinte, em especial na DCTF, concluiu inexistir pagamento a maior passivo de restituição, a saber, aqui é o voto da DRJ. A interessada alega ter retificado da DACOM para incluir a dedução de retenção na fonte. Diante disso, cabe citar os valores informados pela interessada em suas declarações. Aqui ela apresenta 2 planilhas, né, a DCTF e a DACOM. A DCTF está zerado de saldo a pagar e a DACOM tem um valor superior.
Verifica-se que não houve alteração dos valores informados na DCTF e que não há pagamento a maior demonstrado na DCTF apresentada em 28 de 11 de 2013. Portanto, o despacho decisório está correto. A interessada alega que teria retificado o DACOM, incluindo retenção na fonte. De fato, a interessada retificou a DACOM, aumentando o valor da COFINS retida na fonte. Cabe destacar que, embora o contribuinte não tenha apresentado comprovação e escrituração contábil fiscal de sua base de cálculo, é possível verificar de plano que, mesmo que se considere as informações do DACOM, retificador, não há recolhimento a maior, uma vez que o valor do débito já foi informado a menor na DCTF. Cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar, a teor das alegações contrapostas, os argumentos da autoridade fiscal, não para acatar, total ou parcialmente, o alegado crédito. O importante é que não basta aos contribuintes apenas alegar sem provar. Não basta simplesmente vir aos autos discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir um direito ao crédito. Os contribuintes devem ser capazes de comprovar cabalmente o direito alegado, demonstrando sua conformidade com os dispositivos. Saliente-se ainda no âmbito de um procedimento fiscal, da análise de direito creditório, todas as declarações, informações, documentos e registros contábeis elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a favor perante o fisco quando a existência de direito pretendido se calcula os documentos fiscais hábeis e idosos. A interessada alega apenas a retificação do DACOM e, conforme já citado acima, ainda que se considere sua retificação, não há pagamento a maior. No caso em telas, entende-se que a contribuinte não conduziu os autos, elementos necessários à comprovação de suas alegações, limitando-se a afirmar a existência dos pretendidos créditos sem apresentar provas de suas alegações. Ato contínuo, a recorrente em sede recursal alegou que no momento da transmissão do DACOM e DCTF retificadores, notadamente em 28 de 11 de 2013, a recorrente de fato equivocou-se quando do preenchimento das informações relativas ao valor da contribuição devida, sendo este o principal motivo do interferimento do pleito pela DRJ. Aqui eu trago as alegações da contribuinte, que eu vou dispensar a leitura. Contudo, em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, razão não lhe assiste. De início, é imperioso registrar que os equívocos cometidos pela recorrente, desde a apuração do crédito até o presente momento, demonstram não existir correlação entre as informações prestadas nas declarações da STF e da COM com os documentos fiscais fornecidos pelo contribuinte. Explico. A recorrente inicialmente apurou em sua contabilidade um débito exigível de COFINS no valor de 34 milhões, do qual 26 foi quitado por meio de compensação e 8 milhões foi quitado por meio de DARF. Posteriormente, detectado o erro na contabilidade, já que não havia computado suas retenções de COFINS realizadas por órgão público, a recorrente apresentou da COI DCTF retificadoras em 30 de agosto, fazendo constar o valor correto devido a título de COFINS, montando 34 milhões, dos quais 26 já havia quitado por meio de compensações. 8 milhões havia sido recolhido por guia DARF, resultando no recolhimento a maior de 137 mil. Já em 28 de 11 de 2013, apresentou da COM e DCTF retificadores modificando valores anteriormente formados e fazendo constar em cada uma das declarações resultados distintos, visto tabela anteriormente citada, o que levou a DRJ a manter o despacho decisório, considerando que a DCTF não apontava pagamento indevido ao maior. Agora, em sede recursal, a recorrente assume que há equívocos de informações nas declarações apresentadas, pois que, na realidade, os valores da COFINS verdadeiramente devidas monta 48.083.93410, conforme desmontado no resumo de apuração do período e balancete analítico de junho de 2009, juntado ao recurso montado. Referidos documentos ao contrário do que alegou o recorrente, não comprova os valores devidos a título de COFINS, posto que o documento de folhas 502, que aponta um débito de 36 milhões, e o resumo de apuração não demonstra o valor de 48.083.93410, citado pela recorrente. Ou seja, não há correlação entre os documentos fiscais e declarações apresentadas pela recorrente, inexistindo assim respaldo documental para embasar o pleito da recorrente. Com relação à prova, eu uso aqui o ônus da prova, que é o artigo 373 do CPC, destaco aqui a lição do Rubens de Machado a respeito da divisão do ônus da prova, e concluo. Pela ausência da apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, motivo pelo qual peço vênia para adotá-la como razão de decidir. Diante do disposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o meu voto, presidente. Ok, doutor Walker. Vamos escolher os votos. Doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Jorge. Doutor Jorge, o senhor está muito... Centraliza um pouco. Concordando. Obrigado, doutor Jorge. Doutor José de Deus. Com o relator.
Doutor Corinto. Acompanho, presidente. E doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, de forma que o recurso foi negado por unanimidade. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Esse mesmo voto vai ser repetido para os outros itens até o 146, não é isso? Exatamente, doutor. Já estou replicando, ele foi o paradigma dos demais processos. Tá ok. Caso algum dos processos você possa alegar algum distinguish, fique à vontade em apresentar embargo de declaração. Ah, tá ótimo. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Agradeço a presença do doutor. Até mais. Bom dia. Bom dia. Ótimo. Então, o 139 foi votado. Agora vamos passar para o 119 da pauta. Os poucos que faltam, ainda bem. O 119 é de relatoria do doutor José Renato. Ergomate, doutor Renato. Processo final 2013-51. O senhor está com a palavra. Isso, perde conta, compensação, é IPI, tá? Créditos escriturados em outros períodos de apuração. IPI? É. Ah, o Código de Alegação está PIS? PIS? Esse é IPI. É. Aliás, são vários processos da Ergomate, e esse aqui está separado. Processos aqui dois Ergomate com o mesmo número. Ah, deve ter colado igual, é o mesmo. Tá, mas peraí, deixa eu entender. 2 com o mesmo número, não na pauta, né? Não, na minha caixa. Tá, então é uma coisa. Agora, quanto à pauta, eles estão separados, é isso? Então, Tá, então esse aqui provavelmente porque deve ser assuntos diferentes, não eram? se eu não me engano, tinha 2 que era de PIS, mas esse daqui é IPI, não é esse aqui. Bom, tá bom. Qualquer sorte. Tudo bem, vamos lá. O contribuinte não se deslocou, então isso não vai ter problema. Então, manifestação de conformidade, despacho decisório eletrônico, tá? Do poder de capital referente ao período de ressarcimento de saldo de credor de IPI do quarto trimestre de 2011 e compensações a ele vinculadas nos seguintes termos. Aí está aqui, analisadas as informações pré-de-compra, valor do crédito solicitado 14.000, valor do crédito reconhecido 14.932. O valor do crédito solicitado foi utilizado foi integralmente reconhecido. Solicitado, utilizado, integralmente reconhecido. Informações complementares, tá? Homologou parcialmente os créditos reconhecidos, ou o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologo parcialmente a DECOMP que aqui está. Devidamente certificada, a interessada na manifestação de conformidade, ela falou o seguinte: ocorre, no entanto, que o despacho decisório apresenta equívoco evidente, o qual pode ser facilmente demonstrado. A conclusão do despacho decisório leva em conta a compensação que teria sido feita pela requerente, segundo o entendimento do agente fiscal, pelos seguintes valores. Aqui tem os valores que foram lançados. Verifica-se que a compensação desses montantes resulta no saldo negativo, supostamente devedor, de 156 mil. Essa demonstração, que fundamenta o despacho decisório, está equivocada. A demonstração correta é a seguinte, e aí ela traz aqui a demonstração do que ela acha que é o correto. Constata-se que a verificação feita pelo agente fiscal deixou de levar em conta a existência dos pedidos de ressarcimento, objeto do PERCOMP, está aqui. Considerando o referido pedido de ressarcimento regularmente apresentado, ela pediu para que fosse revisto. Né? A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente com a seguinte emenda aí, que está aí: perde conta, compensação, créditos escriturados em outros períodos de apuração e impossibilidade. Cientificado da decisão de PIS, a recorrente apresentou recurso voluntário, alegando em síntese apertada que 1. Pedido de ressarcimento foi elaborado em atendimento às normatização vigente, respeitando os limites de um trimestre
inexistindo formulação de pedido de ressarcimento compreendendo 2 ou mais trimestres. E 2, a ofensa ao princípio da razoabilidade. Seu relatório, presidente. Eu vou passar aqui. Pode passar para o voto. Tá. Conforme exposto anteriormente, a fiscalização homologou parcialmente o pedido de compensação formulado pela recorrente, registrado sob o número tal, considerando que houve utilização dos créditos escriturados fora do trimestre calendário. É o que se extrai da decisão recorrida. As informações complementares da análise do crédito disponível no endereço da Receita, alusivas ao despacho decisório em questão, revelam no demonstrativo de créditos e débitos que os créditos foram integramente certificados, não havendo glosas. Igualmente, o demonstrativo de apuração de saldo credor ressarcível revela que o saldo credor apurado é aquele pleiteado, o que resultou no reconhecimento integral do crédito, não havendo sobre este litígio. A inconformidade diz respeito à homologação parcial da DECOMP e tal, vinculada ao pedido de ressarcimento. A interessada alega que vinculou a referida DECOMP também ao PER número tal e tal, o que se confirma na consulta do sistema CPER-DECOMP, conforme telas abaixo. Porém, cumpre salientar que somente podem ser objeto de declaração de compensação de crédito IPI escriturados no trimestre calendário. Como no caso da DECOMP, em apreço, foi informado como trimestre calendário o quarto trimestre de 2011, somente os créditos escriturados no referido trimestre poderiam ser objeto de compensação como débitos do sujeito passivo. Existe ainda que foi assinalado na DECOMP, no campo informado em outro PER-DECOMP, implicando que o campo valor passível de ressarcimento apurado no documento inicial deveria ter sido preenchido com o valor do saldo credor de IPI, passível de ressarcimento, apurado no último período de apuração do trimestre calendário. Tudo bem? Tranquilo, pode ir. 2. O campo Pode seguir. Beleza. O campo valor disponível deveria ter sido preenchido com o valor do crédito IPI remanescente, isto é, com o valor original do crédito passível de ressarcimento apurado no documento original, deduzido dos valores que foram utilizados para abatimento dos débitos de período de apuração posteriores e dos créditos que já foram objeto do pedido de ressarcimento e ou compensação estornados na sua escrita fiscal, ou seja, o valor informado neste campo não poderia ser superior ao informado no campo valor passível de ressarcimento apurado no documento inicial. E 3. O campo valor do pedido de ressarcimento deveria ter sido preenchido com o valor do crédito IPI com o qual o contribuinte desejaria ser ressarcido, valor este que estava limitado ao informado no campo valor disponível para crédito após a utilização anterior. Note-se que nenhum dos referidos campos de preenchimento foi preenchido por ter sido informado erroneamente tratar-se de crédito presumido de IPI. Assim, resta correto o despacho decisório. Por fim, registra que o pedido eletrônico de ressarcimento, objeto de despacho decisório, é referente ao quarto trimestre de 2011. E como os demais pedidos se referem ao primeiro e segundo trimestre de 2012, não são passíveis de análise, uma vez que não são objeto de apreciação nesse exame. Passou a falar. A recorrente, por sua vez, alega que o pedido de ressarcimento foi elaborado em atendimento à normatização vigente, respeitando o limite de um trimestre, inexistindo formulação de ressarcimento pedido de 2 ou mais trimestres. De início, constata-se que as alegações da recorrente não se prestam para contrapor as telas anteriormente citadas, as quais demonstram, indubitavelmente, que o contribuinte utilizou créditos do primeiro e segundo trimestre calendário de 2012 para o pagamento de débitos objeto do DECOMP e tal, atinente somente ao quarto trimestre de 2011, ferindo, por conseguinte, as regras ditadas na IN 900 de 2008, a saber. Nos termos da norma em regência, extrai-se que o pedido de ressarcimento somente poderá trazer créditos referentes a um único trimestre, como no caso do DECOMP. Em apreço, foi informado como trimestre calendário quarto de 2011. Somente os débitos escriturados no referido trimestre poderiam ser objeto de compensação com o débito do sujeito passivo. Portanto, correto o despacho decisório e a decisão recorrida, a qual tomo como minhas para decidir. Por fim,
não há ofensa ao princípio da razoabilidade, considerando que a fiscalização obedeceu os ditames previstos na norma sob análise e indeferiu o pedido realizado pela recorrente, que deixou de cumpri-los, não se tratando, como pretende o contribuinte, de mera obrigação normativa que pode ser superada para atender seus interesses. Diante do exposto, voto por negar provimento a recurso voluntário, como eu voto, presidente. Ok, doutor Zé. Só para te explicar, Zé Renato, esse processo da Ergomate, ele veio para a planilha para mim como PIS, crédito, decisão judicial, falta de provas. Vixe Maria. E os outros todos vieram como IPI, por isso que a pauta de IPI vai estar na quinta-feira, por isso que eles não estão juntos. Entendeu? Então, os outros são para... que eles são bem parecidos, tem alguns parecidos e outros não. Então, e aí eu fico sempre num certo dilema, quando eu tenho, assim, 2 de uma matéria e 3 de uma matéria completamente diferente. Por exemplo, no caso aqui, me pareceu que era um processo de compensação normal. Não, que não deixa de ser, na verdade, né? Você está indeferindo por causa de regras de compensação. Eu só estou te explicando por que ficou separado. As alegações foram diferentes. E não é nem na tabela, não, foi o que você escreveu para mim. Eu devo ter escrito dos outros, e aí copiado para ele e ficou assim. Não, tudo bem, sem problemas. Não, e aí, nesse caso, nem prejudica o contribuinte, porque ele não vai estar presente mesmo, né? Doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Inclusive, doutor Vinícius, essa é exatamente aquela tese que a gente estava discutindo de manhã, né? Exatamente. Exatamente essa tese. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Luinto. Relator. Rafael. Acompanho. Denise. Com o relator. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade, o item 119. Você quer fazer logo o teu último, depois eu passo os 2 do Walker, ou Zé? Pode ser, para mim, diferente. E aí depois Oi? O Edith. Tá. Exatamente. E aí depois faltam só os 2 do Walker e a gente termina a pauta. Vamos nele, então? Podemos ir, já estou com ele aberto aqui. Então, deixa eu chamar. É o item 122. Peraí, só um minutinho. É 122. É o item 122. O final é 2010-61, Reddit. Doutor José Renato, o senhor está com a palavra. Bom, presidente, vamos lá. Reddit. Processo administrativo formalizado a partir de declarações de compensação, DECOMPS, entregue pelo interessado em epígrafe e tal, com origem que consta proveniente de discussão judicial envolvendo o mandado de segurança número tal. O despacho decisório homologou parcialmente aqui os pedidos, falando o seguinte: nesse sentido, observado tal, conforme intime-se a contribuinte para a ciência do despacho e em face dela para fazer manifestação de conformidade. Né? A manifestação de conformidade da referida informação fiscal, transcreveu o seguinte: quanto aos índices monetários definidos em juízo para a atualização dos saldos de pagamento, observa-se a aplicação OTN, BTN, INPC e o FIR, respectivamente, incluindo os custos inflacionários, e depois a Selic. Então, foi negado, vamos ver onde ela vem aqui. Estou tentando resumir aqui para ver se a gente vai logo. Bom, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade alegando o seguinte: nulidade de despacho decisório, porque ela diz que foi feito por pessoa incompetente para fazer o despacho. Tá? Depois ela vem na manifestação de conformidade
falando que foi indevida a desconsideração do cálculo de apuração do direito creditório dela, alegando que houve, neste caso aqui, teve uma apuração, a atuação do auditor fiscal foi bem interessante, porque eles esmiuçaram todos os depósitos e nas linhas todas, né, todas essas linhas, depósito não, né, todos os créditos, e as linhas teve linha repetida. Então, eles falaram que essas linhas foram repetidas e ela alega que esses cálculos que ela mandou dava certo. Também ela falou da incorreção dos cálculos produzidos, tudo com relação aos cálculos ela sim surgiu. Bom, a decisão da qual foi retirada a relatoria acima recebeu a seguinte emenda: despacho decisório, nulidade, delegação de competência. Carece de fundamento a alegação de que a decisão administrativa foi zerada por autoridade administrativa incompetente. Compensação de direito creditório. Mantém o direito creditório apurado pela autoridade fiscal quando a contribuinte não logra acarrear aos autos elementos que comprovam haver ainda algum valor de direito creditório que não tenha sido apurado. Inconformada com a decisão acima, ela recorreu, mantendo as teses trazidas na manifestação de conformidade, acrescentando a suposta nulidade na decisão por cesseamento de defesa. Esse é o relatório, presidente. Passar o voto. Pode passar o voto, por favor. Beleza. Preliminar, nulidade de despacho decisório. Para a recorrente, o despacho decisório, que lhe garantiu parte dos créditos advindos de decisão judicial transitada e julgada, padeceria de nulidade, vez que supostamente proferido por autoridade incompetente para tanto. Entretanto, entendo que não merece guarida as alegações da recorrente. Como bem delineado no despacho decisório, este foi legalmente proferido por autoridade competente, que promoveu seu mistério seguindo portaria que cuidou da delegação do ato. Observe-se as folhas 380. Aqui tem a portaria que falou que essa pessoa poderia fazer, essa pessoa não, né, deu a delegação para que o delegado delegasse essa possibilidade. Então, para concluir, a competência para os delegados da RFB apreciar pedidos de restituição é definida pelo próprio regimento interno. Portanto, não se aplica o raciocínio da delegação de competência para expedir notificação de orçamento cuja competência está prevista no artigo 70.235. Desta forma que eu afasto a nulidade, tá? Pode continuar, pode continuar. Nulidade por cesseamento de defesa. Para a recorrente, seu direito de defesa teria sido cerceado, uma vez que teve contra si o indeferimento de pedido de diligência para a produção de prova pericial. Entretanto, novamente, sem razão é recorrente. Observe que a autoridade fiscal, e no sentido desse conselheiro, de forma acertada, entendeu não ser necessária a realização de nova perícia, pois todos os elementos para a formação de sua convicção já estavam dispostos no processo. Inúmeros documentos, inclusive o laudo de lavra da própria recorrente, foram juntados ao processo, sendo amplamente analisados e discutidos, não havendo qualquer tipo de cerceamento de direito de defesa do contribuinte. Todo o direito de defesa à contribuinte recorrente foi garantido, assim como foi motivada a decisão que considerou prescindível a realização da prova pericial requerida. Acrescenta-se que nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do 70.235 foi comprovada pela recorrente, o que leva à rejeição da nulidade, da alegada nulidade. Pode continuar, vamos ao mérito. No mérito, alega a recorrente, novamente, a indevida desconsideração do cálculo de apuração do direito creditório e incorreção dos cálculos produzidos pela autoridade fiscal, sendo, contudo, no meu entendimento, conseguir trazer argumentos que infirmassem as conclusões trazidas na decisão recorrida. Desta forma, por comungar do entendimento esposado na decisão de piso, conforme no artigo 50 da 9784 e tal, eu peço vênia para utilizar com as minhas razões decididas expostas no acordo da DRJ, as quais passo a reproduzir. A despeito das assertivas da autoridade fiscal na informação fiscal, a contribuinte na manifestação de conformidade acerca dos recolhimentos nos valores de tal e tal,
mais especificamente no que se refere às planilhas de folha 162 e seguintes, apuração de diferença entre os valores efetivamente pagos e calculados de PIS, e 166 e seguintes, atualização de diferenças apuradas de PIS calculados com base na Lei Complementar 07, pelo BTN, BTN Fiscal, INPC e tal, tem-se o seguinte: o valor de 47 milhões aqui de cruzados, de fato, constou 2 vezes na planilha de folha 163, na linha localizada no meio da planilha para a qual a diferença apurada, informada é de 47 milhões, para o período de 03 de 92, e na última linha da planilha, para a qual a diferença apurada informada é de 34 milhões, para o exercício de 03 de 93. Tais valores constam também da planilha de folhas 167 e 168, que colacionou as planilhas. O recolhimento de 47 milhões foi efetuado em 20 de 4 de 93, refere-se ao período de 03 de 93, como se vê nos autos. Na planilha de folhas 163, há a informação correta da diferença apurada, de 34 milhões, como também há a informação da diferença apurada, de 47 milhões. Na planilha de folha 167, o valor atualizado de 47 milhões é de 32 mil reais, sendo que, neste caso, este valor não deveria integrar o cálculo efetuado nessa planilha, pois o recolhimento que lhe serviu de suporte já fora considerado para a diferença apurada no valor de 34 milhões de cruzados. Cruzados? Cruzados. É velho pra cacete. No que se refere ao valor de 205 mil reais, esse aqui estava ao contrário, não há a duplicidade afirmada pela autoridade fiscal, como se vê na planilha de 166 e 169. O valor da diferença de 136 mil apurado pelo contribuinte antes de aplicadas as atualizações pela taxa Selic, há então que se subtrair a importância de 32 mil, totalizando assim 104 mil. A autoridade fiscal considerou, entretanto, 106 mil, folhas 355. Assim, a análise da divergência nas sistemáticas de cálculos afirmada pela manifestante, se houve e se porventura estiver correta a manifestante, fica prejudicada, eis que o valor antes das atualizações apurado pela contribuinte, após subtrair o valor de 32 mil, é de 104 mil, menor, portanto, que o valor de 106 mil considerado no despacho decisório hora analisado. Descabida ainda a informação da manifestante de que nota-se que a autoridade fiscal iniciou a apuração do crédito da impugnante, computando o saldo remanescente decorrente do pagamento indevido realizado no mês de 03 de 89, quando, na verdade, teria que iniciar a apuração a partir dos pagamentos dos meses de 10 de 88, 11 de 88, 12, 1 de 89 e 2 de 89, cujas guias de recolhimento encontram-se nos autos folhas 170 e 174, o que, a toda a evidência, se constitui em fator decisivo para a redução do crédito da impugnante. De tal situação decorre da incorreta interpretação dada pela autoridade fiscal à decisão judicial que reconheceu o crédito de bissemestralidade em favor da impugnante, na medida em que aquele considerou o mês de julho de 88, decretos tais aqui, como sendo a primeira base de cálculo a ser apurada e, por consequência, janeiro de 89 como competência do primeiro fato gerador, o que não procede. Isso aqui foi a manifestante, foi a recorrente, né? Conforme a planilha demonstrativa vinculações auditadas, a autoridade considerou nos cálculos por ela efetuados os valores de PIS a partir de 7 de novembro de 88, diferentemente do que afirma a manifestante. Entretanto, para os meses de 7 de 88 até 11 de 88, não houve saldo dos respectivos pagamentos que gerassem algum direito creditório. Somente a partir de 12 de 88, na multa de R$ 72, tudo como consta das folhas 319, 319, 321 e 344 e seguintes. Referentemente ao pedido de perícia formalizada, é desnecessário, portanto, aquilo repetindo. E, desta forma, forte nos argumentos trazidos na decisão acima transcrita e, considerando o entendimento desse relator de que o recorrente não se desincumbiu de provar o contrário,
afasta-se o seu apelo, mantendo-o decidido no acordo recorrido. Por tudo exposto, voto por afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok, doutor. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Com o Lopes. relator. Doutor Jorge. Como relator. Doutor Corinto. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, agora os membros colegiados, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguída, no mérito, unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. São duas preliminares, presidente, duas. Foram duas? Duas. Ok. Então, rejeitar as Preliminares. preliminares arguídas. Isso. Perfeito. Obrigado, doutor. Por nada. Então, agora vamos aos dois últimos processos. Doutor, qual que o senhor quer começar? Pelo 120 ou 121, doutor Walker? Vamos pela ordem, né? Vamos pela Então, ordem. pela ordem. Eles são diferentes, tá? Tá, todos os dois, as alegações não estão localizadas na tabela. Eu vou pegar na planilha os códigos corretos, porque no processo não está batendo. Ó, eu vou te falar, para mim não faz muita diferença, mas isso vai fazer diferença para a Câmara Superior. Ah, sim. Então, eu vou pegar da planilha que eu tenho lá. Eu não vou mais pegar do processo, não. Tem uma planilha no site do CARF. É uma planilha atualizadíssima, inclusive, que eles fizeram uma atualização agora. Agora eu falo bem Você joga o número lá e ele te dá a indicação e tudo mais. Eu vou pegar no site do CARF depois. Beleza. Então, o senhor está com uma palavra, doutor Walker. Posso passar o voto? Pode. Se for explicativo, pode. Sim, é explicativo. Então, vamos ao voto. 120, processo da Exman, final 2008-34. Está com a palavra, doutor. Tá. Conforme exposto anteriormente, cerne do litígio envolve a solução das seguintes questões. 1. Direito ao ressarcimento de crédito presumido de IPI incidente sobre a compra de madeira sem incidência tributária de ICMS/PIS/COFINS. 2. Direito ao crédito de IPI na aquisição de madeira de empresas optantes pelo Simples. 3. Direito ao crédito de fretes cobrados da contribuinte para aquisição de insumos aplicados no processo industrial. E 4. Direito à correção monetária. Essas são as discussões, tá? Então vamos nelas. Em relação aos itens 1 e 3, que seriam crédito presumido de IPI sobre madeira sem incidência da PIS e COFINS, e 3, direito ao frete de aquisição de insumos aplicados no processo industrial, constata-se que esse Conselho, nos autos do PA número tal, acórdãos 3803 e a Câmara Superior já 9303, 006, 466, estará em face da hora contribuinte da hora recorrente, desculpa, já decidiu por admitir a tomada dos referidos créditos do IPI nos seguintes termos. Aí tem a decisão de primeira instância, da glosa referente aos fretes cobrados da contribuinte para aquisição de insumos aplicados no processo industrial. Insurge a contribuinte contra a glosa realizada pela autoridade fiscal sob o argumento de que o frete não integraria o produto final nem se desgastaria em decorrência da ação direta do insumo sobre o produto em fabricação ou deixe sobre o insumo. Alega a X-Men, parece o nome do filme, né? X-Men. É meio portuguesado o X-Men daí, né? Foi um trocadilho que eu achei agora, né? Tá certo. Tá bom, é só para descontrair um pouco. Beleza. Pra mim tá ótimo. Nesse calor que eu tô passando aqui, parecendo nem quero... Bom, continua aí, que quando acabar eu vou ficar feliz da vida. Então eu vou bem devagar. Alega a X-Men que a glosa do frete sobre a matéria-prima é verdadeiro absurdo, já que distorce o conceito de custo da matéria-prima e, portanto, o custo de produção dos bens exportados. Quanto à controvérsia, entendo que o contribuinte somente fará jus ao creditamento relativo ao frete
desde que estejam esses discriminados nas notas fiscais na conta dos produtos, o que significa dizer que o valor do frete encontra-se absorvido pelo valor dos insumos adquiridos pela empresa. Em sua manifestação, trouxe aos autos cópias dos conhecimentos de transportes, onde consta a prestação de serviço de transporte de madeira serrada com a identificação nas notas fiscais de aquisição. Muito embora tenham esses documentos sido emitidos em abril e maio de 2003, ou seja, fora do período de apuração, o agente fiscal não informou que tal circunstância inexistia nas notas fiscais relativas ao terceiro trimestre de 2003, todas auditadas por ele. Portanto, em primazia o princípio da verdade material, deve-se autorizar o direito à inclusão no cálculo do crédito presumido do IPI dos valores dos fretes, referentes a aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos exportados, desde que estejam discriminados na nota fiscal da compra dos produtos. Da glosa referente à madeira destinada à exportação. No que tange a glosa de madeira adquirida pela Exem, justificou a autoridade fiscal que a recorrente não faria jus a referido crédito, porquanto não se enquadraria no conceito de empresa comercial exportadora nos termos do convênio 103/96. Isso porque, no entender desta, o processo produtivo adotado pela empresa a enquadra no conceito de empresa de industrialização, uma vez que beneficia a madeira serrada adquirida, transformando em pisos e decks para posterior exportação, portanto, fim específico da exportação, conforme exige o decreto 1248/72, se encontraria desrespeitados. Como consequência direta, a recorrente estaria adquirindo indevidamente o insumo como produto destinado à exportação e por circuito sem incidência da tributação, e não incidindo PIS, COFINS e ICMS sobre o produto. Não haveria que se falar em ressarcimento de crédito presumido. Ocorre que do relatório fiscal observa que a exportação da madeira beneficiada pelo contribuinte não foi questionada, tendo decorrido agora somente a partir da análise da natureza e da origem dos insumos empregados na produção. Conforme consignou o agente fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação suporte de constituição de seu crédito presumido, tendo sido apresentado mapa de apuração detalhado contendo os valores utilizados no preenchimento das declarações de crédito presumido, bem como a documentação suporte. Neste ponto, cumpre esclarecer que da leitura dos autos, observa-se que a fiscalização não se pronunciou sobre eventual operação que não objetivasse a exportação dos produtos. Além disso, o contribuinte trouxe em momento oportuno cópia das notas fiscais de exportação, abrangendo o período sob análise, em que informa a venda para exportação de madeira da espécie Cumaru e Jatobá. No que tange às aquisições de madeiras destinadas à exportação e com isenção de ICMS, de acordo com a Lei Complementar 8796, observa-se que somente com base nessas informações não é possível afirmar que as notas de entradas referentes à madeira adquirida para a industrialização indicam que a contribuinte compra este insumo como se fosse produto destinado à importação, sem incidência importante do ICMS, PIS e COFINS. Há que ressaltar que o fato de a hora recorrente adquirir a madeira de fornecedores que se beneficiam com a isenção do ICMS não significa necessariamente que não tenha havido pagamento das contribuições sociais para o PIS e para o COFINS da etapa anterior. Neste caso, as aquisições de madeira de empresas que não são optantes pelo simples geram crédito presumido. Outras aquisições de insumos de pessoas jurídicas não contribuintes do PIS e COFINS, o STJ, em julgamento do RESP 993/64, entendeu que o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9363, não poderia ter sua aplicação restringida por força da IN 2397, ato normativo secundário, e não tem o condômino inovado no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal. Nesse sentido, afastou-se a restrição prevista na IN 2397, de que o crédito presumido somente seria calculado com base em insumos adquiridos de contribuinte das contribuições sociais, de maneira que possibilitou o crescimento da aquisição de insumos de fornecedores não sujeitos à tributação do PIS e da COFINS. Inconformada com o resultado desfavorável, a Procuradoria interpôs embargos, os quais foram rejeitados sob o argumento de que não pode os mesmos serem utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção da decisão utilizada a propiciar novo exame da própria questão de fundo. Em ordem, aqui ele está fazendo referência à decisão do STJ, né? Aí, conforme disposto no artigo 1º, o crédito presumido de IPI busca ressarcir empresas, produtores e exportadores de mercadorias nacionais, contribuições de PIS e da COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material e embalagens para utilização no processo produtivo. Da leitura do dispositivo retromencionado, é possível vislumbrar que a verdadeira intenção do legislador, ao elaborar a referida lei, foi de beneficiar os adquirentes de insumos no mercado nacional que busca a exportação do produto final de madeira,
que uma vez não tributada pelo PIS e pela COFINS, o insumo adquirido não gera direito de oferta. Esse mesmo funcionamento em que está dado no artigo 5º da Lei 9.363, que assim dispõe. Aí eu acordo da Câmara Superior. Tá dando microfonia ou não? Não, eu não estou ouvindo. Microfonia Não não. está me ouvindo? Não, estou ouvindo, não estou ouvindo microfonia. Ah, tá. O Zé Renato saiu e entrou de novo. Sim. Agora, Eu estou tirando meu fone porque eu estou na varanda e está tendo muito barulho de fora, então eu estou tentando minimizar o... O Vinícius está aí? Vinícius está aí. Bom, ele tá. Cara, ele consegue ficar sem se mexer, bicho. Ele não respira. O cara é louco, eu nunca vi isso não. Ele deve fazer yoga durante... Ele aproveita a sessão para fazer yoga. Mas vamos lá, Walker, que eu estou morrendo de calor, pelo amor de Deus. Tá. Decisão da Câmara Superior. No que respeita ao primeiro, a resignação diz respeito à inclusão no cálculo presumido do IPI de que trata a Lei 9.363 dos valores pagos a título de frete. Decidiu o acordo recorrido em flagrante divergência com os paradigmas ser possível essa inclusão, de modo que esta bem caracterizada ao dissídio. Conhecido o recurso, vemos que, segundo o relatório fiscal, a fiscalização afastou o crédito ao fundamento que o serviço de transporte e frete não se enquadraria no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, tornando integrar o produto final, nem se desgastar em decorrência de ação direta do insumo sobre o produto de fabricação ou deste sobre o insumo. Esse entendimento, contudo, como vimos, foi revertido no acordo recorrido. Lá se diz que a contribuinte trouxe aos autos cópias de conhecimentos, onde consta a prestação de serviço de transporte de madeira serrada, com identificação das notas fiscais de aquisição. Concordamos com a tese adotada na Câmara abaixo. Para nós, o valor despendido com frete incorporasse... Para nós, o valor despendido com frete incorporasse ao insumo adquirido, de modo que passa a integrar o seu custo de aquisição para efeito do cálculo do crédito presumido de que trata a Lei 9.363/96. A própria Receita Federal já dispôs, na pergunta 014 do capítulo 20, perguntas e respostas da pessoa jurídica de 2017, que o frete realizado por pessoa jurídica, com emissão de conhecimento de transporte vinculado único e exclusivamente à nota fiscal de aquisição, como aqui, integra a base de cálculo do crédito presumido. Aí ele destaca aqui essa nota da própria Receita. As despesas acessórias, inclusive frete, somente integram a base de cálculo, benefícios, se forem cobrados ao adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no produto. Bom, a respeito do direito ao crédito presumido de frete na aquisição de insumo utilizado no processo industrial, destaque-se o entendimento do ilustre conselheiro Gilson Macedo Rosenbruck Filho, que já se pronunciou sobre o direito ao crédito de frete nessas operações. Nestes termos, por concordar com os fundamentos anteriores citados, cujo entendimento adoto como razão de decidir, entendo que as gozas atinentes na aquisição de madeira sem incidência de PIS/COFINS e frete na aquisição de insumos aplicados no processo industrial devem ser revertidas. Quer voltar capítulo por capítulo? Tem mais? Pode ser. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Desculpa, doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Tá. Doutor Zé? Não, sou Jorge. Agora eu preciso de uma elucidação rápida. Essa matéria que a gente não está votando não é que a diferença quando o frete é ou não é incorporado ao preço da mercadoria. Aqui é IPI. Desculpe, com o relator. Ok, doutor Zé. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator. Acompanhe. Rafael. Presidente. Denise. O relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então foi revertida por unanimidade as glórias, doutor Walker. Tá. Já em relação... Posso continuar? Pode. Já em relação ao item 2, direito ao crédito de IPI na aquisição de matéria-prima de empresas optantes pelo Simples, entende que melhor sorte não resta recorrente. Isso porque a vedação ao creditamento em relação à aquisições de empresas optantes do Simples está prevista não só na Lei 9.317, como também no regimento. Há necessidade de ler isso aqui ou não? Acho que não, né? Senhores, alguém... Porque é vedação expressa, né? Não pode. Ok. E por último...
Por último, é a súmula 124, correção monetária do IPI, que eu estou dando a partir do... Como que é, Zé? Como é que se fala, Zé? O 360º dia. Perfeito. Nossa senhora, esse cara. Vou anotar esse nome aí. Enciclopédia, rapaz. Isso aqui é seu crédito. Nossa senhora. Eu podia ter parado antes. Para concluir meu voto, diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas atinentes aos créditos na aquisição de matéria sem incidência de PIS/COFINS e frete na aquisição de insumos aplicado no processo industrial, bem como para que o prédio presumido a ser ressarcido, excluído o valor originalmente já ressarcido pela autoridade, seja corrigido pela taxa Selic a partir do fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido, 360 dias. Não vou falar o que o Zé falou. É pelo voto, presidente. Ok, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé. Com o relator. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Acompanho. Doutora Denise. O relator, presidente. Também voto com o relator, então eu vou declarar o resultado. A qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, se dá provimento parcial ao recurso para reverter as glosas atinentes aos créditos na aquisição de madeira sem incidência de PIS/COFINS, né, e de frete na aquisição de insumos aplicados ao processo industrial, bem como para que o crédito presumido a ser ressarcido. Eu só queria entender só uma coisa, o Walker. Por que excluídos o valor originalmente já ressarcido pela autoridade preparadora? Porque esse não tem incidência da taxa Selic. Não tem? Não, já foi ressarcido, não tem oposição aí, né? Pela autoridade, tá bom. Mas olha só, se você entende que 360 dias é o que dá a resistência, se ela for analisada depois de 360 dias, teria. Não, mas é o que já foi deferido. Ah, tá, entendi. Se ele foi deferido depois dos 360 dias, essa sua observação não faz sentido. Por isso que eu não entendi direito o porquê da observação. Entendeu? Porque a lógica dessa 360 dias é poder cravar que 360 dias era a resistência. Eu tiro isso daqui, então. Eu tiro excluir o valor originalmente ressarcido. Eu tiro entre parênteses, já vou tirar. Tá, então eu também estou tirando o resultado, tá? Então fica, bem como para que o crédito presumido a ser ressarcido seja corrigido pela taxa Selic a partir do fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido, 360 dias. Nós temos o voto do relator. Perfeito? Ok, votado. Vamos para o item 121 da pauta, também de relatoria do Dr. Walker. É a mesma empresa, mas me parece que não é a mesma matéria. Se eu for Posso ir a voto? Pode ir a voto. Bom, inicialmente esperamos consignar que o motivo determinante que obstou a análise do crédito consiste na falta de apresentação de demonstrativo de crédito presumido de IPI na DCTF, conforme consta do despacho de folhas 28. Então, vamos lá. O pedido eletrônico de ressarcimento referente ao trimestre de 2002 foi transmitido em tal data. Entretanto, o contribuinte não elaborou o demonstrativo de crédito presumido. É o DCP, né? Isso, DCP. Que eles falam, né? Bom, desta forma, considerando que a análise do crédito esbarrou na questão prévia e impeditiva de sua análise, restam prejudicadas todas as alegações concernentes à origem e direito do crédito presumido. Assim, a única matéria que será objeto de análise consiste no descumprimento da obrigação acessória. É que o contribuinte, esse caso aqui era para ser igual ao outro, que nós julgamos agora. Só que ele esbarrou nessa questão. Entendi. Eu quis pontuar isso daqui porque o contribuinte trouxe as outras matérias, você entendeu? Entendi. E o que eu quero dizer com isso daqui é o seguinte: se eu superar essa questão, eu tenho que devolver o processo lá para analisar a origem do crédito. Perfeito. Mas é isso mesmo, tem toda a razão. Então, eu só quis pontuar para a gente delimitar o litígio aqui, tá bom? Perfeito. Até para depois não tomar embargos, né? Claro. Assim, a única matéria que será objeto de análise consiste no descumprimento da obrigação acessória. Feita esta breve consideração, e delimitando a lide, passe a análise das matérias suscitadas pela recorrente.
A respeito do tema aqui discutido, a recorrente em síntese apertada alega que, embora a recorrente tenha incorrido em equívoco e apresentado DCTF retificadora sem apresentação da DCP, isso ocorreu somente depois do pedido de ressarcimento do crédito, de modo que, naquele momento, a norma legal estava cumprida, bem como houve ofensa ao princípio da razoabilidade, pois um mero equívoco, diga-se, completamente superável e sanável, não pode servir de fundamento para negar o direito da recorrente. A DRJ, para solucionar o caso e afastar as pretensões da recorrente, traçou uma linha temporal que explica detalhadamente os motivos que levaram à fiscalização obstar o direito do contribuinte. Então, vamos lá. Essa é a DRJ. Analisando os fatos da legislação vigente, verifica se o pedido do contribuinte traz ressarcimento e tal feito se inicia com a transmissão de dados via Perdicope, e não com a apresentação do DCTF ou DCP. O contribuinte praticou o ressarcimento em 20 de setembro de 2005. Nesta data já estava em vigor o artigo 16, parágrafo 5º, inciso 2 da IN 460 de 2004, com o seguinte texto: os créditos presumidos de que trata o inciso 1, parágrafo 10, somente poderão ter seu ressarcimento requerido à Receita Federal, bem como ser utilizado na forma prevista no artigo 6, após a entrega pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos. Aí ele fala declaração, tal. Aí ele vai. Portanto, o contribuinte deveria apresentar o demonstrativo de crédito presumido com o elemento integrante do CTF. Tal demonstrativo configuraria o requisito de pedido de ressarcimento de crédito presumido de TI. Ao contrário, apresentou o DCTF retificador em que consta o demonstrativo de crédito presumido. Todavia, o contribuinte apresentou uma nova DCTF. O que acontece? Ele apresentou a DCTF com o DCP. Depois ele apresentou uma DCTF retificadora sem o DCP. Aí, essa é a discussão da LIDE. Ele fala, não, eu cumpri o requisito lá. Embora na DCTF retificadora eu não tenha apresentado. E a DRJ fala justamente isso. Ela fala, essa que você apresentou retificadora eu não tenho DCP. Aí eu vou analisar os argumentos. Analisando os fundamentos utilizados pela DRJ, em especial os dispositivos previstos no artigo 16, parágrafo 5º, 2 da IN 460, que condiciona os pedidos de ressarcimento ao cumprimento de obrigação acessória, e artigo 10 da IN 4862, que prevê que a DCTF retificadora possui a mesma natureza da declaração anteriormente apresentada, substituindo-a integralmente, entendo que o despacho decisório deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos. Primeiro, porque a regra prevista na IN 460 condiciona o direito de ressarcimento ao cumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, o pedido de ressarcimento deve ter respaldo de um demonstrativo de crédito presumido e que o DCP permaneça atrelado ao pedido. E no momento da análise do referido pedido, 2008, a atual situação do pedido não contava com a DCP, por conta da DCTF retificadora apresentada em 5 de agosto de 2005. Ou seja, estou caracterizado do descumprimento do dever acessório por parte do contribuinte. E segundo, porque a DCTF apresentada em 5 de agosto de 2005, em substituição àquela entregue em 20 de setembro de 2005, é a que deve ser considerada para fins de análise do crédito, posto que a declaração substituída perde integralmente seus efeitos jurídicos e legais, conforme previsto no artigo 10, parágrafo 1º da IN 482, inexistindo como a pretende a recorrente, o cumprimento de dever acessório a ser considerado por declaração substituída. Em resumo, as declarações entregues em data anterior a 5/8 não possuem mais efeitos legais jurídicos e não se presta ao fim pretendido pela recorrente, qual seja, comprovar o cumprimento do dever acessório. O efeito, no presente caso, caberia à recorrente, ao retificar a DCTF, apresentar novo demonstrativo de crédito presumido, para assim cumprir as determinações que lhe foram impostas para exercício do seu direito. No mais, afasta as alegações recorrentes quando afirma que o mero equívoco, diga-se, completamente superado e sanável, não pode servir de fundamento para negar o direito da recorrente. Isto porque o dever acessório foi instituído para auxiliar a administração pública nos cumprimentos dos seus deveres institucionais, em resumo, fiscalizar e arrecadar tributos. As obrigações acessórias têm como finalidade o gerenciamento do cumprimento da obrigação tributária, e o tributo existe, fornecendo aos órgãos fiscalizadores informações que confirmam o pagamento de obrigações principais ou prestam informações relacionadas ao crédito apurado pelo contribuinte, dentre outras finalidades. Sem tais instrumentos, obrigações acessórias, a administração fica totalmente impossibilitada de seus objetivos
de cumprir seus objetivos à luz do princípio da eficiência. Daí sua importância e relevância para a administração pública, não se tratando assim de mero equívoco ou erro sanado. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, doutor. Ok, doutor. Qual que passa a palavra ao doutor Vinícius? Doutor Vinícius, está aí? Tá, se mexeu. Só um momentinho. Ok. Realmente você não consegue saber se o Vinícius está ali ou não, né? Não, não dá. Hein? Parece uma estátua. E eu não sei como é que ele não fica com dor no pescoço, né, cara? Que ele fica com uma posição assim, inclinada. Você sabe que minha mulher viu esses dias isso, essa posição, ela falou, olha, isso aí vai te prejudicar a coluna, desse jeito que você fica. Eu não sou sua mulher não, mas daqui dá pra ver isso também. Você fica todo torto, pô. O seu monitor acho que está muito baixo, hein? Eu acho que tá mesmo, viu? Eu preciso colocar Põe um livro embaixo. O Walker, agora, na legislação, não sei se você falou no voto, eu talvez tenha perdido essa parte, ela condiciona o DCP, ela condiciona a análise ao DCP ou simplesmente fala que tem que apresentar o DCP? Ela condiciona a análise ao DCP, a IN 460. Artigo 16, né? Isso. Certo. Então tem essa previsão de não homologação a partir da não entrega da DCP. Perfeito. É a decisão da DRJ que eu estou basicamente reiterando. Ela condiciona. Mas na legislação, então, se não tiver a DCP, a análise tem que ser julgada não homologada. Isso. Com o relator, presidente. Ok. Peraí que deixa eu mexer aqui e me ferrei, peraí. Ok. Doutor Vinícius, doutor Jorge. Deixa eu me entender. Primeiro ele entregou a DCTF com DCP. Isso. Depois a retificadora foi sem um DCP. Perfeito. Se tem um DCP, você não consegue homologar. Não. Está na lei. Com o relator. Ok. Doutor Zé. Como relator, presidente. Ok. Doutor Corinto. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, negar o provimento por unanimidade. Nos termos do voto do relator, que é o item 121. Com isso, nós conseguimos terminar a nossa pauta do turno vespertino. Peço para Fabiana interromper a gravação.